Uma ponte composta de pista, colunas e base de sustentação será construída conforme a figura a seguir. Então, aqui tem uma pista, a ponte, tem as colunas, estão representadas por H0, H1, H2, H3, HC, H4, H5, H6 e esse arco aqui é o que ele chama de base de sustentação, né? Está bem explicado aqui embaixo. Ó. A pista da ponte é paralela ao solo e apoiada pelas colunas de sustentação de H1 até H7, perpendiculares à pista e que possuem duas extremidades, uma na pista e outra na base de sustentação, a qual possui um formato parabólico, cujo lugar geométrico coincide com parte do gráfico de uma função polinomial do segundo grau da forma f de x igual a x² mais bx mais c com a diferente de zero. Suponha que as colunas têm espaçamentos iguais entre elas e que o comprimento de cada coluna, da coluna central é zero, esse HC aqui. Que a pista da ponte tem 24 metros de comprimento e que a sua altura é de 6 metros em relação ao solo, que é o que está na figura aqui, né? 24 metros de comprimento e 6 metros de altura em relação ao solo. Admitindo que as espessuras das colunas da pista do solo da base de sustentação são desprezíveis, determine os comprimentos das colunas H1 e H5. Então, quer saber o tamanho de H1 e o tamanho de H5. Bom, então para isso, como a gente vai se apegar a essa parte importante, que essa base de sustentação tem um formato parabólico, né? Se a gente quer descobrir esse H1 e esse H5, vai precisar provavelmente encontrar essa função aqui, e aí de alguma forma encontrar esse H1 aqui, né? Bom, o que a gente tem então aqui já está até feitinho aqui, ó, o eixo X e o eixo Y, né? Então vamos colocar aqui, ó, no chão o eixo X e aqui do lado esquerdo o eixo Y. E aí ele fala que são igualmente espaçadas essas colunas, né? Então o primeiro vai estar no 0, no 0, 0. O último vai estar no 24, porque a ponte tem 24 metros de comprimento, e aí está igualmente espaçado, ou seja, o central está no meio, está no 12, e aí vai indo de 3 em 3 aqui, ó. 3 metros, 6 metros, 9 metros, 15 metros, 18 metros, 21 metros. Tudo isso em relação ao zero aqui, né? Bom, então, o nosso objetivo é encontrar esse H1 aqui primeiro, né? Para encontrar o H1, a gente precisa encontrar a função do segundo grau, e aí provavelmente a gente vai conseguir calcular esse H1 aqui, né? A gente vai traçar uma estratégia para calcular o H1. Bom, então vamos em busca da função. Nesse caso aqui, como a gente tem o eixo X e o eixo Y já posicionados, a gente já tem as duas raízes dessa função, né? Cruza o eixo X no 0 e no 24. Então, convém a gente usar a forma fatorada aqui, ó. Y igual a A, que multiplica x menos uma raiz, x menos a outra raiz. Então, nesse caso aqui, é bom a gente usar esse caso quando a gente tem as raízes, que é o caso aqui. A gente tem o 0 e o 24. Então, substituindo as raízes, vai ficar y, que é a altura da ponte, que é a altura, é igual a que multiplica x menos 0, x menos 24. Então, a função que descreve o formato dessa ponte está quase pronta. Falta só encontrar esse A aqui. Para encontrar esse A, a gente já usou esse número, esse ponto. A gente já usou esse ponto da função. Agora tem que usar um outro ponto. E aí o outro ponto vai ser o vértice da função, né? E esse ponto aqui, que está no ponto máximo da pista, da ponte, ele tem coordenada x 12 e coordenada y 6. Então, o ponto 12, 6 pertence à função. E aí, substituindo o x por 12 e o y por 6, por ser um ponto da função, a gente vai transformar essa equação que tem 3 letrinhas em uma só. Então vamos substituir aqui, ó, substituindo o y por 6, o x por 12, só fica o a na equação aqui. Ó. Então dá para a gente encontrar esse a. Então vai ficar 6 vezes 12 vezes menos 12. Com isso a gente obtém menos 144a igual a 6. E aí passa esse menos 144 que está multiplicando, passa dividindo, vai ficar que o a é igual a menos 1 sobre 24, né? Simplificando essa fração. Então lembra, nossa função estava quase determinada, faltava encontrar o a, e a gente encontrou. Então a função que descreve essa parábola aqui é y igual a menos 1 sobre 24 vezes x menos 0 vezes x menos 24. Se quiser escrever só x aqui, tudo bem, né? Não precisa desse x menos 0. Bom, agora que a gente vai traçar a estratégia. A gente tem essa parábola aqui, mas a gente não precisa da parábola, a gente precisa dessa haste aqui, né? dessa coluna aqui. Bom,
a gente com a função não consegue calcular diretamente essa coluna aqui, esse valor vermelho. A gente consegue calcular a altura, né? Se a gente substituir o x por 3, a gente consegue calcular essa altura aqui da parábola. Mas aí, sabendo essa parte roxa mais a parte vermelha é igual a 6 metros, certo? Que é exatamente o que está escrito aqui algebricamente, ó. O H1, que é o valor dessa haste, que o exercício quer saber, dessa coluna, mais o f de 3, que é o valor da função substituindo x por 3, esses dois valores juntos, essas duas medidas juntas, são igual a 6, que é a altura total da ponte. Ou seja, para descobrir a altura, falta só a gente descobrir o f de 3 aqui, né? Que é o que eu vou fazer, eu vou pegar essa função e vou calcular o f de 3, ou seja, eu vou substituir o x por 3. E aí, fazendo essa continha aqui, vai ficar menos 1 sobre 24 vezes 3 vezes menos 21. E aí, simplificando, simplifica o 3 com 24, vai dar 1 oitavo. E aí, menos com menos dá mais, vai ficar 21 oitavos. Ou seja, o f de 3, essa parte roxinha aqui, dá 21 oitavos. Que é mais ou menos uns 2,5, né? Um pouco mais de 2,5. Né? Então, substituindo aqui nessa equaçãozinha aqui, né, que é visível, parte vermelha mais parte roxinha igual a 6, o f de 3 é 21 oitavos. Então, H1 mais 21 oitavos é igual a 6. Passo 21 oitavos para lá, iguala o denominador, faz a continha, vai dar 27 oitavos. Né, que dá 3 e pouquinho, quase 3,5 aí, né? Dá 3,375 metros. Agora, respondendo a segunda parte da pergunta, o raciocínio é análogo aqui. A gente tem que descobrir quem que é esse H5 aqui. Para descobrir o H5, a gente vai substituir o x por 18, descobrir o valor desse pedacinho roxo aqui. E aí o pedacinho roxo mais o pedacinho vermelho é igual a 6. Né? H5, a haste 5 mais o f de 18 é igual a 6. Então antes a gente tem que ir em busca do f de 18. Então a gente vai pegar a função aqui, essa expressãozinha, e substituir o x por 18. E aí, fazendo as continhas, vamos obter que f de 18 é igual a 9 meios, né, que dá 4,5. E aí, substituir aqui no f de 18, vai ficar que a haste 5 mais 9 meios é igual a 6. Passa o 9 meios para lá, vai ficar 6 menos 9 meios, que dá 3 meios, ou seja, 1,5 metro.